O que são leis ponderais? As leis ponderais regem as reações químicas, pois foram estabelecidas a partir dos estudos experimentais com as massas dos componentes que participam de uma reação, ou seja, dos reagentes, substâncias que estimulam a reação, e os produtos, substâncias que são originadas. Essas leis foram postuladas no final do século XVIII e trouxe grandes avanços para a química, servindo de conceituação da estequiometria e outras teorias. Quais são as leis ponderais? Como as leis ponderais relacionam as massas das substâncias que compõem uma reação química, engloba três formulações importantes: a lei da conservação das massas, a lei das proporções constantes e a lei das proporções múltiplas. Lei de conservação das massas, Lei de Lavoisier. No ano de 1774, o francês Antoine Laurent Lavoisier, considerado o pai da química moderna, realizou diversos experimentos de combustão e calcificação de substâncias, a fim de observar a variação das massas depois das reações químicas. Diante das tentativas, ele percebeu que ao calcinar metais expostos ao ar, sempre acontecia a formação de óxidos, cujo peso era maior que o metal original. Já a combustão de matéria orgânica, a exemplo do carvão, resultava em uma massa inferior. Além disso, notou que as reações eram ativadas por algum elemento, que era o oxigênio, que recebeu esse nome anos depois. Assim, chegou à conclusão que quando a reação química é feita em sistema fechado, a massa se mantém constante do começo ao fim, ou seja, a soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas dos produtos. Leis das proporções constantes. Leis das proporções constantes, leis de Proust. A proporção em massa das substâncias que reagem e são produzidas numa reação é fixa, constante e inavirável. Entre as leis ponderais, a das proporções constantes é uma das mais conhecidas. Isso significa, independente da maneira como a substância é produzida, a sua composição química será sempre a mesma. Considere como exemplo a decomposição de diferentes quantidades de água. Hidrogênio mais oxigênio igual água. Exemplos aplicados em um exercício. Lei das proporções múltiplas. Um dos fundadores da teoria atômica, o químico físico e meteorologista inglês John Dalton, também estudou as massas, as reagentes e produtos. Para formular a teoria das proporções múltiplas, constatou que no momento que a massa fixa de um dos elementos se combina com a massa diferente de um segundo, acaba gerando compostos diferentes. Por isso, o enunciado de uma das leis ponderais explica que, quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, as massas do outro virariam uma proporção de números inteiros pequenos. Um dos exemplos que demonstram a aplicidade dessa lei é a formação de óxidos através da reação entre o nitrogênio e o oxigênio. Nitrogênio mais oxigênio é igual a óxido de nitrogênio. 14 gramas mais 8 gramas é igual a 22 gramas N2O. 14 gramas mais 16 gramas é igual a 30 gramas NO. 14 gramas mais 24 gramas é igual a 38 gramas N2O3. 14 gramas mais 32 gramas é igual a 48 gramas NO2. Reparem que nas quatro reações o nitrogênio, reagente 1, possui a mesma massa. Sendo assim, se dividirmos as massas de oxigênio, reagente 2, vamos observar uma relação entre os números inteiros e pequenos. 8 por 16 é igual a 1 meio, 8 por 24 é igual a 1 terço e 8 por 32 é igual a 1 quarto. Leis ponderais. A nossa receita escolhida foi o bolo de caneca. Ingredientes da massa. Modo de preparo: 3 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de achocolatado em pó, 3 colheres de açúcar, meia colher de chá de fermento em pó, 3 colheres de leite, 2 colheres de óleo e um ovo. Misture tudo e coloque no micro-ondas de 2 a 3 minutos, depende da potência. Ingredientes da cobertura:
Modo de preparo: meia caixinha de creme de leite e 2 colheres de achocolatado em pó. Misture tudo até ficar homogêneo e leve ao fogo por uns 4 a 5 minutos. Se precisar, adicione um pouco de açúcar. O processo do bolo. Lady Prout. Se quiser duplicar a receita: 2 canecas, 6 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de achocolatado em pó, 6 colheres de açúcar. Se não quiser muito doce, adicione entre 4 ou 5. 1 colher de chá de fermento em pó, 6 colheres de leite, 4 colheres de óleo e 2 ovos. Misture tudo, separe entre as 2 canecas e coloque no micro-ondas de 2 a 3 minutos, uma caneca de cada vez.